Meu nome é Tiffany Gordon e, aos 36 anos, subi ao palco da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte segurando meu diploma de mestrado em Direito. Depois de 4 anos enfrentando noites em claro e abrindo mão de incontáveis fins de semana para correr atrás do sonho de construir minha carreira como advogada independente, aquele deveria ser o momento mais marcante da minha vida. Enquanto recebia o diploma, procurei meus pais, Deborah e Edward Gordon, na plateia. Queria encontrar seus rostos cheios de orgulho, mas tudo o que vi foram 3 cadeiras vazias exatamente no lugar onde eles haviam prometido se sentar. Eles simplesmente não apareceram. Eu havia organizado tudo com meses de antecedência. Enviei a data, o horário e até um mapa mostrando como chegar ao auditório. Estamos muito orgulhosos de você, Tiffany, minha mãe havia dito dias antes, com um tom carinhoso, embora parecesse distraída. No fim, disseram que estavam ocupados demais. O motivo? Uma pequena comemoração na casa da minha irmã, Shannon, para celebrar um novo contrato que ela havia conseguido como organizadora de eventos freelancer. Uma festa. Aquilo era mais importante do que a minha formatura. Durante muito tempo, acreditei que conquistar esse diploma faria meus pais finalmente reconhecerem todo o meu esforço. Eu estava completamente enganada. Assim que desci do palco, meu celular vibrou dentro da bolsa. Era uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. É urgente. Logo depois, olhei as notificações e senti um frio na barriga. Havia 30 ligações perdidas do meu pai, todas feitas na última hora. Meu coração disparou. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Eu nem imaginava que, poucos minutos depois, minha vida mudaria para sempre. E você? Alguma vez já foi deixado de lado pela própria família justamente em um dos dias mais importantes da sua vida? Conte sua experiência nos comentários e diga também de onde você está assistindo. Há 10 anos moro em Charlotte, na Carolina do Norte. Construí minha vida em um apartamento simples de um quarto, perto do centro da cidade. Trabalho como advogada júnior no escritório Harper Stone, especializado em disputas familiares e planejamento sucessório. Não é um trabalho glamouroso. São longas horas revisando contratos, mediando divórcios complicados e preparando testamentos para clientes que discutem por qualquer detalhe. Mesmo assim, gosto do que faço. É um trabalho que exige atenção, responsabilidade e reforça, todos os dias, meu objetivo de abrir meu próprio escritório de advocacia. Quero escolher casos que realmente façam diferença, como ajudar pais e mães solteiros em disputas pela guarda dos filhos. Foi esse sonho que me deu forças para enfrentar os anos mais difíceis da minha vida. Meus pais, Deborah e Edward Gordon, moram a cerca de 1 hora dali, no mesmo bairro tranquilo onde cresci. Eles vivem até hoje na casa onde passei minha infância. Os 2 já estão aposentados. Minha mãe trabalhou durante muitos anos como secretária escolar, e meu pai era mecânico. Hoje ocupam o tempo cuidando do jardim, participando das atividades da igreja e, principalmente, acompanhando cada passo da minha irmã mais velha, Shannon. Aos 40 anos, Shannon trabalha organizando eventos como autônoma e adora falar sobre seus projetos mais recentes, como se fossem os acontecimentos mais comentados de Charlotte. Seu último grande motivo de orgulho foi um contrato de $10.000 para organizar o casamento de um casal da região. Não era exatamente um evento luxuoso, mas, pela maneira como ela contava a história, parecia o casamento mais importante do ano. Meus pais prestavam atenção em cada palavra que ela dizia, tratando Shannon como se fosse uma grande personalidade. Enquanto isso, todos os anos de dedicação que investi na faculdade de Direito mal recebiam um comentário. Desde criança, sempre foi assim. Shannon era extrovertida, conquistava qualquer pessoa com facilidade e parecia chamar a atenção de todos apenas por entrar em uma sala. Desde muito nova, Shannon adorava organizar churrascos no quintal, festas de bairro e apresentações na escola. Meus pais sempre elogiavam sua criatividade e diziam como ela tinha talento para reunir as pessoas. Eu seguia um caminho completamente diferente. Preferia passar horas estudando, participava de competições de debate e colecionava prêmios acadêmicos. Mesmo assim, parecia que nada disso despertava o mesmo entusiasmo dentro de casa. Shannon tem um brilho especial, minha mãe costumava dizer, como se minhas excelentes notas fossem apenas um detalhe. Meu pai concordava logo em seguida, ela nasceu com um dom que chama a atenção de todo mundo.
Foi assim que aprendi uma lição difícil ainda cedo: dedicação e responsabilidade raramente recebiam os mesmos aplausos que carisma e visibilidade. Quando decidi fazer o mestrado em Direito, não estava pensando apenas em crescer profissionalmente. Aquela escolha também representava um desafio pessoal. Eu queria provar para mim mesma, para minha família e para qualquer pessoa que duvidasse de mim que era capaz de chegar muito mais longe. Entrei no programa de meio período da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, criado para quem precisava conciliar trabalho e estudos. Durante 4 anos vivi uma rotina intensa. Passava o dia inteiro no escritório de advocacia e, 3 noites por semana, seguia direto para as aulas, que iam das 6 às 9 da noite. Depois, voltava para meu pequeno apartamento e continuava estudando até tarde na mesa da cozinha. Os fins de semana também deixaram de ser momentos de descanso. Enquanto meus amigos viajavam, saíam para almoçar ou aproveitavam o tempo livre, eu passava horas em cafeterias analisando decisões judiciais e revisando anotações até meus olhos não aguentarem mais. Recusei convites para shows, faltei aniversários e praticamente abandonei minha vida amorosa. Todo minuto disponível era investido naquele diploma. Minha rotina começava antes das 5 da manhã. Eu preparava documentos para processos, enfrentava jornadas de trabalho de cerca de 10 horas e corria para a universidade antes do início das aulas. Quando finalmente chegava em casa, já era tarde da noite, mas ainda havia trabalhos e leituras esperando por mim. Sobrevivi graças a muito café e à determinação de não desistir. Meus pais sabiam exatamente o quanto eu me esforçava. Às vezes ligavam para perguntar como eu estava, mas as conversas raramente terminavam de forma animadora. Você vive ocupada, dizia minha mãe, como se aquela rotina tivesse sido criada por capricho meu. Enquanto isso, Shannon enchia as redes sociais de fotos dos eventos que organizava, mesas decoradas, arranjos de flores e ambientes iluminados, sempre acompanhados de legendas otimistas sobre estar realizando seus sonhos. Meus pais enchiam essas publicações de elogios e mensagens carinhosas. Já quando eu comentava que havia sobrevivido a mais uma semana de provas, normalmente recebia apenas um simples "Parabéns, Tiffany". O mais difícil não era nem o volume de estudos, mas a sensação constante de estar sozinha. A faculdade de Direito exigia muito mais do que inteligência. Era um teste diário de resistência emocional e disciplina. Em muitas noites eu ficava acordada pensando se todo aquele esforço realmente faria diferença. Será que, ao conquistar aquele diploma, meus pais finalmente passariam a enxergar meu valor da mesma forma que enxergavam Shannon? Será que perceberiam que persistência também merece reconhecimento? Para continuar seguindo em frente, eu imaginava a cena da minha formatura. Via meus pais na plateia, aplaudindo com orgulho enquanto eu atravessava o palco para receber meu diploma. Foi essa imagem que me sustentou durante incontáveis noites sem dormir e prazos que pareciam impossíveis. Shannon também não facilitava as coisas. Ela costumava me ligar para falar sobre seus novos contratos e projetos, quase sem perguntar como estavam meus estudos. Em uma ocasião, enquanto tomávamos café, ela riu e comentou: "Não faço ideia de como você aguenta essa rotina. Passar tanto tempo estudando parece um pesadelo. Eu prefiro estar por aí fazendo as coisas acontecerem." Aquelas palavras incomodaram, mas preferi não discutir. Ela enxergava sucesso de uma maneira completamente diferente da minha. Enquanto buscava resultados imediatos, eu estava tentando construir uma carreira sólida, algo que pudesse durar por muitos anos. Mesmo assim, meus pais sempre pareciam embarcar no entusiasmo dela. Faziam questão de dirigir até Charlotte para ajudá-la em reuniões com clientes ou na montagem de eventos. Quando eu pedi apenas uma visita rápida durante a época das provas, a resposta quase sempre era a mesma. "Estamos ocupados ajudando a Shannon com um projeto", dizia meu pai. "Você sabe como essa fase é corrida para ela." Eu tentava não deixar que isso abalasse minha motivação, embora, no fundo, cada uma dessas situações deixasse uma marca difícil de ignorar. Eu mantinha o foco no objetivo que havia traçado para minha vida: concluir o mestrado em Direito, conquistar minha licença para advogar e, no futuro, abrir meu próprio escritório. Durante anos, economizei cada centavo que conseguia. Aos poucos, formei uma reserva de cerca de $60.000 para investir nesse sonho. Não foi nada fácil. O custo de vida em Charlotte era alto, e a mensalidade da faculdade consumia boa parte do dinheiro que sobrava do meu salário. Mesmo assim, nunca pensei em desistir. Eu acreditava que, no momento em que segurasse aquele diploma, tudo começaria a mudar.
Imaginava que meus pais finalmente enxergariam tudo que eu havia conquistado e, talvez, deixassem de colocar Shannon em um pedestal. Hoje percebo o quanto eu era ingênua. Achei que um diploma seria capaz de apagar anos de favoritismo. Acreditei que meu esforço falaria mais alto do que o jeito extrovertido da minha irmã. Mas, conforme os meses passavam e a formatura se aproximava, uma dúvida começou a crescer dentro de mim. Será que eles realmente apareceriam? Ou Shannon encontraria mais uma forma de atrair toda a atenção para si? 6 meses antes da cerimônia, comecei a organizar cada detalhe daquele que eu esperava ser um dos dias mais importantes da minha vida. Eu queria que meus pais, Deborah e Edward Gordon, estivessem na plateia para me ver atravessar o palco e testemunhar o resultado de 4 anos de dedicação intensa aos estudos. Em uma tarde tranquila de domingo, liguei para minha mãe enquanto ela organizava antigos álbuns de fotografias. Mãe, minha formatura será no dia 15 de maio, às 2 da tarde. Minha voz não escondia a animação. Eu queria muito que você e o papai estivessem lá. Isso significa muito para mim. Ela ficou em silêncio por um instante antes de responder. Que notícia maravilhosa, Tiffany. Vamos marcar na agenda. Depois telefonei para meu pai, que acabava de passar o dia inteiro na garagem. Pode deixar, Tiffany. Já anotei aqui. Aquelas respostas soaram como uma promessa, e eu me agarrei a elas. Passei meses imaginando os dois na plateia, sorrindo enquanto eu recebia meu diploma. Também comecei a planejar um jantar especial para comemorarmos juntos depois da cerimônia. Depois de pesquisar vários restaurantes em Charlotte, escolhi o La Dolce Vita, um pequeno restaurante italiano no centro da cidade, conhecido pelo ambiente aconchegante e pela massa preparada artesanalmente. A reserva para 4 pessoas custava $300. Era um valor alto para meu orçamento, mas considerei que uma ocasião como aquela merecia um esforço extra. Reservei a mesa usando meu cartão de crédito, tentando ignorar o peso daquela despesa. Em seguida, comprei um vestido verde esmeralda por $200. Era elegante sem ser exagerado, perfeito para usar por baixo da beca e também no jantar. Marquei até um horário no salão perto do meu apartamento. Normalmente eu vivia usando roupas práticas, como suéteres e jeans, então aquele cuidado comigo mesma parecia um verdadeiro presente. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma alegria diferente da rotina cansativa que vinha enfrentando. Para garantir que nada desse errado, enviei um e-mail aos meus pais com todas as informações, data, horário, endereço do auditório e até o link da universidade explicando onde estacionar. No final da mensagem escrevi: mal posso esperar para compartilhar esse momento com vocês. No dia seguinte, minha mãe respondeu: estamos muito orgulhosos de você, Tiffany. Estamos ansiosos para esse dia. A resposta do meu pai foi bem mais direta. Obrigado pelas informações. Nos vemos lá. Li aquelas mensagens inúmeras vezes, imaginando meus pais na plateia, aplaudindo enquanto eu recebia meu diploma de mestrado em Direito. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a linha de chegada estava realmente próxima. Mas, 3 semanas antes da formatura, aquela esperança começou a balançar. Eu estava no escritório revisando um acordo de guarda de uma cliente quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da Shannon. Oi? Vou fazer uma comemoração no dia 15 de maio por causa de um novo contrato. Acabei de fechar um casamento de $10.000. Depois do trabalho, passa lá. Meu estômago revirou. 15 de maio. Era exatamente o dia da minha formatura. Meses antes eu havia contado a data para Shannon durante um café, toda empolgada por finalmente estar terminando o curso. Será que ela realmente tinha esquecido? Ou aquilo era intencional? Liguei para ela imediatamente. Shannon, sua festa vai acontecer no mesmo dia da minha formatura. Eu já tinha te contado essa data. Será que você não consegue mudar para outro fim de semana? Ela respondeu sem hesitar, em um tom despreocupado. Ah, Tiffany, eu tinha esquecido completamente. Mas não é um problema tão grande, né? É só uma cerimônia. A minha festa é para comemorar um passo enorme na minha carreira, e os clientes só podem nesse dia. Aquelas palavras doeram. É só uma cerimônia. 4 anos de esforço, noites sem dormir,
férias canceladas e incontáveis horas de estudo resumidos dessa forma. Ainda tentei argumentar. Shannon, esse é o meu mestrado. Esse momento é muito importante para mim. Você realmente não pode escolher outra data? Ela soltou um suspiro, como se eu estivesse complicando tudo. Tiffany, relaxa. Os convites já foram enviados e não dá mais para mudar. Além disso, a mamãe e o papai podem ir aos 2 eventos. Vai dar certo. Desliguei com um nó na garganta. Ir aos 2? Minha cerimônia começava às 2 da tarde, e a festa dela estava marcada para as 4, do outro lado da cidade. Nada daquilo fazia sentido. Eu queria acreditar que meus pais escolheriam estar comigo naquele momento tão importante, mas a segurança com que Shannon falava fez surgir uma dúvida difícil de ignorar. Será que ela estava, mais uma vez, ocupando todo o espaço e desviando a atenção da família? Eu não tinha como provar nada, mas aquele pensamento permaneceu comigo. Naquela noite, quase não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento, lembrando de todas as vezes em que imaginei meus pais sorrindo na plateia enquanto eu atravessava o palco para receber meu diploma. Agora, essa imagem parecia cada vez mais distante. A comemoração de Shannon, apresentada como uma grande conquista profissional, começava a ofuscar o momento que eu havia esperado durante tantos anos. Mesmo assim, tentei convencer a mim mesma de que tudo daria certo. Repetia mentalmente que eles estariam lá. Mas, no fundo, uma pequena voz insistia em dizer que eu poderia estar me enganando. Na manhã da formatura, acordei antes mesmo do nascer do sol. A ansiedade não me deixou dormir direito. Depois de 4 anos de dedicação, aquele era o dia pelo qual eu havia lutado. Vesti o elegante vestido verde esmeralda que tinha comprado especialmente para a ocasião. O tecido impecável me lembrava o quanto aquele momento significava para mim. Em seguida, coloquei a beca preta da universidade, ajustei o cabelo e conferi minha aparência no espelho. O pingente do cabelo balançava suavemente, representando todas as noites em claro, os fins de semana sacrificados e o esforço que investi para conquistar meu mestrado em Direito. Respirei fundo e procurei manter a calma. Independentemente do que acontecesse, eu queria acreditar que aquele seria um dos dias mais importantes da minha vida. Cheguei ao auditório da universidade pouco depois da 1 da tarde, misturando-me aos outros formandos vestidos com as mesmas becas pretas. O ambiente estava tomado por uma energia contagiante. Em todos os cantos havia colegas tirando fotos com suas famílias, pais segurando buquês de flores, irmãos carregando balões e pessoas comemorando uma conquista que levará anos para acontecer. Enquanto caminhava pelo local, meus olhos procuravam desesperadamente minha mãe ou meu pai. Apesar de tudo o que havia acontecido com a festa da Shannon, eu ainda alimentava a esperança de vê-los aparecer. Talvez, desta vez, eles tivessem escolhido estar ao meu lado. Segurei meu cartão de identificação e continuei olhando em volta, mas não encontrei nenhum dos dois. Senti um aperto no estômago, porém tentei afastar aquele sentimento. Eu havia conquistado aquele diploma com muito esforço e não permitiria que a ansiedade roubasse aquele momento. Às 2 da tarde, a cerimônia começou. Os formandos entraram no auditório ao som tradicional da marcha de formatura e ocuparam seus lugares em ordem alfabética. Mesmo sentada na fila, continuei procurando meus pais entre a multidão. As arquibancadas estavam completamente lotadas. Sob a iluminação forte, centenas de rostos se misturavam diante dos meus olhos. Mas nenhum deles era o de Deborah ou Edward. Continuei tentando me convencer de que eles apenas estavam atrasados. Talvez tivessem enfrentado o trânsito ou ainda estivessem procurando uma vaga para estacionar. No entanto, enquanto o presidente da universidade fazia seu discurso sobre perseverança, novos começos e conquistas, uma verdade difícil começou a se impor. Eles não veriam. Tinham escolhido a comemoração da Shannon em vez da minha formatura. Pouco depois, ouvi meu nome ecoar pelo auditório. Tiffany Gordon, mestre em Direito, com honras. Levantei-me e caminhei até o palco. Apesar do peso que carregava no peito, meus passos permaneceram firmes. Cumprimentei o diretor da faculdade, recebi a pasta do diploma e fiz o tradicional gesto de mudar o pingente do cabelo para o outro lado. Os aplausos vieram, iguais aos recebidos por todos os outros formandos. Mas, para mim, pareciam vazios. Ninguém gritou meu nome.
Nenhuma voz conhecida rompeu o silêncio. Sorri para a fotografia oficial porque era o esperado, embora, por dentro, a solidão fosse esmagadora. Aquele deveria ser o maior momento da minha vida acadêmica. E eu estava vivendo tudo completamente sozinha. Quando voltei ao meu lugar, continuei aplaudindo os colegas quase no automático. Minha cabeça não parava de fazer perguntas. Eu havia enviado a data, o horário, o endereço e todas as informações necessárias. Fiz questão de lembrá-los várias vezes. Então por que eles não estavam ali? Seria possível que a festa organizada por Shannon para celebrar um contrato fosse mais importante do que aquele dia? A dúvida que começou semanas antes voltou ainda mais forte. Será que, em algum momento, eles realmente tiveram a intenção de comparecer? Ou, mais uma vez, tudo acabaria girando em torno da minha irmã? Depois da cerimônia, os formandos se espalharam pelo gramado da universidade. Famílias se abraçavam, tiravam fotografias e comemoravam emocionadas. Eu permaneci parada, segurando minha pasta de diploma, observando pais orgulhosos abraçando seus filhos enquanto registravam aquele momento inesquecível. Mesmo sendo uma das formandas, eu me sentia como uma estranha assistindo à felicidade dos outros. Peguei o celular esperando encontrar alguma mensagem da minha mãe ou do meu pai. Talvez um pedido de desculpas. Talvez uma explicação. Qualquer coisa. Não havia absolutamente nada. Por impulso, abri o Instagram e comecei a ver as publicações dos meus colegas. Foi então que parei de deslizar a tela. Shannon havia publicado uma foto cerca de 1 hora antes. A imagem tinha sido postada exatamente durante a minha cerimônia. Nela, minha mãe e meu pai apareciam na casa da minha irmã, sorrindo enquanto erguiam taças de vinho ao lado de alguns convidados, comemorando como se aquele fosse o único evento importante daquele dia. A legenda dizia: comemorando minha grande conquista ao lado das minhas pessoas favoritas. Meu coração apertou. Eles estavam na festa da Shannon, sorrindo como se a minha formatura não tivesse importância alguma. Ampliei a foto e vi o sorriso orgulhoso da minha mãe e meu pai com o braço em volta dela. A dor veio de uma só vez, intensa e sufocante, como se tirasse todo o ar dos meus pulmões. Mas, junto com a tristeza, surgiu outro sentimento, uma desconfiança fria e difícil de ignorar. Shannon sabia a data da minha formatura. Eu havia contado meses antes. Então por que ela escolheu exatamente aquele dia para fazer a festa? Aquilo já não parecia uma simples coincidência. Minha carreira na área jurídica estava crescendo, eu fazia planos para abrir meu próprio escritório, e ela sempre demonstrava certo incômodo com isso, como se o meu sucesso ameaçasse. Será que aquela era a forma de manter toda a atenção voltada para ela e transformar o meu grande momento em algo secundário? Guardei o celular na bolsa com as mãos trêmulas. Tentei me apegar ao orgulho de ter conquistado meu diploma e a tudo que aqueles anos de dedicação representavam. Ainda tirei algumas fotos com colegas de turma, forçando um sorriso enquanto eles conversavam sobre os planos para comemorar com suas famílias. Mas a publicação da Shannon continuava martelando na minha cabeça. Era uma ferida impossível de ignorar. Segui até o carro, carregando a pasta do diploma, que parecia muito mais pesada do que realmente era. Eu havia reservado um jantar no La Dolce Vita para celebrar a conquista, mas já não tinha certeza se conseguiria enfrentar aquela noite sozinha. Algo parecia errado. E, cada vez mais, eu acreditava que Shannon havia planejado tudo daquela maneira. Ao deixar o campus, coloquei a pasta do diploma no banco do passageiro. Ela parecia refletir o vazio daquele momento que deveria ter sido inesquecível. Durante a cerimônia, eu estava ocupada demais atravessando o palco e posando para fotografias para sequer olhar o celular. Quando entrei na rodovia em direção ao meu apartamento, resolvi conferir as notificações, esperando encontrar apenas o silêncio de sempre. Em vez disso, senti um aperto imediato no peito. Havia uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. É urgente. Logo abaixo, apareciam 30 ligações perdidas do meu pai, todas feitas durante a última hora. Segurei o volante com mais força enquanto uma mistura de preocupação e confusão tomava conta de mim. O que poderia ter acontecido? Encostei o carro em um posto de gasolina, respirei fundo e retornei a ligação. Pai, o que aconteceu? Minha voz saiu trêmula. Ele respondeu imediatamente, visivelmente desesperado.
Tiffany, é a Shannon. Ela caiu da escada durante a festa. Se machucou feio e foi levada para o hospital. Precisamos que você venha. Minha mente ficou completamente confusa. Shannon? Ferida? A imagem dos meus pais brindando felizes na festa dela voltou à minha memória, fazendo a dor pela ausência deles na minha formatura ficar ainda mais forte. Em qual hospital ela está? Perguntei, tentando manter a calma. Meu pai informou o endereço do Carolina Medical Center, que ficava a cerca de 10 minutos dali. Desliguei sem saber exatamente o que sentir. Ainda estava profundamente magoada, mas também preocupada. Enquanto dirigia em direção ao hospital, o horizonte de Charlotte começava a escurecer com o fim da tarde, e meus pensamentos não paravam. Uma parte de mim queria simplesmente voltar para casa e deixar que eles resolvessem sozinhos mais aquele problema envolvendo Shannon. Mas outra parte, a que ainda acreditava no significado da família apesar de tudo o que havia acontecido, continuou seguindo em frente. Estacionei o carro e corri para a ala de emergência. Minha beca ainda estava dobrada no banco de trás. Na sala de espera, encontrei minha mãe e meu pai. Os dois estavam pálidos e visivelmente abalados. Mãe, pai, o que aconteceu? Perguntei, sem conseguir esconder a tensão na voz. Minha mãe apertava um lenço entre as mãos, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tiffany, graças a Deus você chegou. A Shannon estava bebendo durante a festa para comemorar o novo contrato. Ela caiu da escada e se machucou seriamente. Os médicos disseram que ela fraturou o fêmur e sofreu uma concussão leve. Ela precisa passar por uma cirurgia. Vai custar cerca de $50.000, talvez até mais. Nós não temos esse dinheiro. Meu pai abaixou a cabeça antes de completar. Como ela trabalha por conta própria, o seguro não cobre praticamente nada. Não sabemos mais o que fazer? Você pode nos ajudar? Fiquei imóvel. $50.000. Eu tinha economizado 60 mil ao longo de anos de muito esforço para abrir meu próprio escritório de advocacia. Agora eles estavam me pedindo que abrisse mão desse sonho por Shannon. A mesma irmã que havia marcado uma festa justamente no dia da minha formatura. Vocês estão me pedindo para pagar essa cirurgia? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Depois de não aparecerem na minha formatura? Enquanto eu recebia meu diploma sozinha, vocês estavam sorrindo nas fotos da festa dela. Minha mãe desviou o olhar. Tiffany, nós queríamos estar na sua cerimônia. Mas a Shannon disse que aquela festa era essencial para a carreira dela. Ela falou que era uma oportunidade única de impressionar clientes e que a sua formatura era apenas uma formalidade. Achamos que você entenderia. Aquelas palavras machucaram ainda mais do que as cadeiras vazias no auditório. Uma formalidade? Olhei para ela sem acreditar. Foi isso que a Shannon disse? Ela sabia perfeitamente que era o dia da minha formatura. Eu contei meses antes. Como ela pôde dizer uma coisa dessas? Minha mãe hesitou antes de responder. Ela insistiu que o contrato era mais importante e que precisávamos apoiar a carreira dela. Nós acreditamos. Senti um frio percorrer meu corpo. Shannon sempre soube o quanto aquele dia significava para mim. Aquilo não tinha sido um simples esquecimento. Parecia algo planejado. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e lembrei de um e-mail que minha mãe havia me encaminhado semanas antes. Na época das provas finais, eu mal havia prestado atenção. Abri minha caixa de entrada e encontrei a mensagem. Era um e-mail enviado por Shannon aos meus pais, no qual meu endereço havia sido incluído por engano. Nele estava escrito: minha festa representa um grande passo para minha carreira. A formatura da Tiffany é apenas uma formalidade. Ela não vai se importar se vocês faltarem para me apoiar. Fiquei olhando aquelas palavras por alguns segundos. Elas eram a prova de que tudo tinha sido pensado. Levantei o celular na direção da minha mãe. Foi você quem me encaminhou esse e-mail. Está vendo? A Shannon pediu para vocês faltarem à minha formatura. Ela fez isso de propósito. O rosto da minha mãe perdeu completamente a cor. Ela levou as mãos à boca, visivelmente chocada. Tiffany, eu não tinha percebido. Achei que ela só estivesse empolgada com o contrato.
Nós sentimos muito. Meu pai deu um passo à frente. Nós erramos, Tiffany. Sabemos disso. Mas a Shannon precisa dessa cirurgia. Por favor, você é a nossa única esperança. Fiquei em silêncio sob as luzes frias do hospital. De um lado estava a família que passei a vida inteira tentando agradar. Do outro, uma traição que eu já não conseguia ignorar. O e-mail da Shannon deixava tudo claro. Ela havia direcionado meus pais para a festa dela de propósito, garantindo que toda a atenção permanecesse voltada para si. E agora, depois de tudo isso, esperavam que eu sacrificasse minhas economias e adiasse o futuro que construí com tanto esforço para salvá-la. O ar parecia pesado. Meus pais continuavam olhando para mim, aguardando uma resposta. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era o som acelerado do meu próprio coração, carregando o peso de anos sendo deixada em segundo plano. Parada naquela sala de espera, ouvindo os pedidos de desculpas da minha mãe e lembrando das palavras escritas por Shannon naquele e-mail, senti que a dor da traição era ainda maior do que eu havia imaginado. Os olhos suplicantes dos meus pais, o rosto abatido da minha mãe e o tom desesperado da voz do meu pai deixavam claro o que eles esperavam de mim. Queriam que eu abrisse mão do meu futuro para ajudar justamente a irmã que havia feito de tudo para pagar o meu momento. $50.000. Era praticamente tudo o que eu havia economizado. Dos 60 mil que juntei ao longo de anos de trabalho e sacrifícios para abrir meu próprio escritório de advocacia, restaria quase nada. Fiquei imóvel, enquanto o zumbido das luzes do hospital parecia tornar o silêncio ainda mais pesado. Será que eu conseguiria fazer isso por uma família que sempre escolheu Shannon em vez de mim? Respirei fundo e fechei as mãos. Eu vou pagar a cirurgia, disse, com a voz firme. Mas esta será a última coisa que farei por esta família. Minha mãe arregalou os olhos e estendeu a mão na minha direção. Tiffany, por favor, nós não queríamos. Balancei a cabeça antes que ela terminasse. Não, mãe. Vocês fizeram a escolha de vocês. E a Shannon também fez a dela. Para mim, acabou. Meu pai abaixou a cabeça, sem encontrar palavras. Sem olhar para nenhum dos dois, caminhei até o setor financeiro do hospital. Autorizei uma transferência bancária de $50.000 e acompanhei, pela tela do computador, anos de economias desaparecerem em poucos instantes. Aquilo doía. Mas não tanto quanto todos os anos em que fui deixada de lado. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento olhando para o e-mail de confirmação da reserva no La Dolce Vita, o restaurante onde eu havia planejado comemorar minha formatura. Durante meses imaginei meus pais brindando comigo naquele jantar. Agora, aquela imagem já não fazia sentido. Liguei para o restaurante e cancelei a reserva. Expliquei, com a voz calma, que não precisaria mais da mesa. A pessoa que me atendeu fez uma breve pausa antes de responder. Sinto muito, senhora. Desliguei o telefone, pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha sensação de tranquilidade. Aquele jantar deveria marcar o início de uma nova fase da minha vida. Naquele momento percebi que não precisava da aprovação da minha família para seguir em frente. O que eu precisava era deixar tudo aquilo para trás. Na manhã seguinte, bloqueei os números da minha mãe, do meu pai e da Shannon. Também removi seus contatos do meu e-mail, deixei de segui-los nas redes sociais e apaguei todas as mensagens que ainda estavam salvas. Não fiz isso por raiva. Fiz para proteger a mim mesma. Passei anos tentando conquistar o reconhecimento deles, acreditando que minhas conquistas finalmente fariam minha família enxergar meu valor. Mas o e-mail da Shannon, sua tentativa deliberada de tirar o foco da minha formatura e a facilidade com que meus pais aceitaram aquilo mostraram uma realidade que eu já não podia negar. O carinho deles sempre vinha acompanhado de condições. E eu não estava mais disposta a viver tentando atendê-las. 2 semanas depois, comecei uma nova etapa. Empacotei tudo o que tinha no apartamento em Charlotte. Havia meses pesquisava cidades onde pudesse recomeçar e construir minha carreira do meu jeito. Miami pareceu a escolha certa. Era uma cidade em crescimento, cheia de oportunidades para advogados especializados em direito de família. Usei os $10.000 restantes das minhas economias para alugar uma pequena sala comercial no centro da cidade e comprar o equipamento básico para começar. Era um risco. Mas era um risco escolhido por mim.
Contratei uma empresa de mudanças, coloquei todos os meus pertences em um caminhão e segui viagem rumo ao sul. Enquanto Charlotte desaparecia pelo retrovisor, também deixava para trás o peso das expectativas e das decepções da minha família. Em Miami, mergulhei completamente no trabalho. Passei a atender mães solteiras envolvidas em disputas pela guarda dos filhos, famílias enfrentando conflitos sucessórios e clientes que precisavam de alguém disposto a lutar por seus direitos. Meu escritório era pequeno. Os móveis não combinavam entre si, e a cafeteira funcionava quando queria. Mesmo assim, aquele espaço era meu. Cada processo vencido e cada cliente que conseguia ajudar me lembravam de uma verdade que demorei anos para aprender. Meu valor nunca dependeu da aprovação dos meus pais nem da sombra que Shannon insistia em projetar sobre mim. Tudo isso nasceu dos anos em que aprendi a provar meu valor para mim mesma. Nos primeiros meses depois da minha mudança, meus pais ainda tentaram entrar em contato. Minha mãe deixou várias mensagens de voz que nunca ouvi. Meu pai enviou alguns e-mails que marquei como spam. Por meio de um primo distante, soube que eles também estavam enfrentando dificuldades. Além do afastamento entre nós, outros parentes passaram a questionar a forma como sempre favoreceram Shannon. Os encontros da família ficaram desconfortáveis. Tios e tias comentavam, em voz baixa, que eles haviam priorizado a comemoração de um contrato da Shannon em vez da formatura do meu mestrado. Aos poucos, o círculo social deles diminuiu, e o orgulho que sentiam pela minha irmã já não era suficiente para preencher o vazio deixado pelo nosso rompimento. Shannon também precisou lidar com as consequências das próprias escolhas. Uma profissional do setor de eventos que estava presente na festa e viu sua queda acabou comentando o episódio com outras pessoas da área em Charlotte. Em pouco tempo, começaram a surgir comentários sobre sua falta de profissionalismo por ter exagerado na bebida durante a própria comemoração. Como resultado, ela perdeu um contrato de $15.000 para organizar um evento corporativo, um prejuízo importante para uma carreira que já enfrentava instabilidade. Além disso, por causa da fratura no fêmur e da concussão, ficou meses sem conseguir trabalhar, sobrevivendo com as economias que diminuíam rapidamente. Não senti satisfação ao saber das dificuldades dela. Mas também não senti culpa. Ela fez as escolhas dela. Assim como eu fiz as minhas. Hoje percebo que minha formatura representava muito mais do que a conquista de um diploma. Foi o momento em que descobri quem eu realmente era quando as pessoas que mais amava me decepcionaram. Durante muito tempo, acreditei que precisava da aprovação da minha família para me sentir suficiente. Achava que, se me esforçasse bastante, finalmente enxergariam meu valor. Mas, enquanto construía minha carreira em Miami, compreendi uma verdade que mudou minha vida. Meu valor nunca dependeu deles. Ele está nas decisões que tomo, nos limites que aprendi a estabelecer e na vida que escolhi construir. Paguei a cirurgia da Shannon não porque tivesse uma obrigação com ela, mas porque queria encerrar aquele capítulo sem carregar arrependimentos. Romper os laços com minha família não foi uma decisão fácil. Mas foi o que me permitiu seguir em frente. E você? Alguma vez precisou defender seu próprio valor e se afastar de pessoas que nunca reconheceram quem você realmente era? Conte sua história nos comentários e diga também de onde está assistindo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes sobre superação e recomeços, inscreva-se no canal.